Tudo bom, galera? Como estão vocês, meus caros alunos? Este é o site euqueropassar.com. Meu nome é João Vitor Guimarães Suzar e nós estamos trabalhando Direito Administrativo, uma das principais matérias a cair em concursos do nosso país, seja na União, seja no Estado, seja no município. Direito Administrativo é super importante, pessoal. Nós já trabalhamos os conceitos básicos de direito, nós trabalhamos também os princípios constitucionais, os princípios informativos do direito administrativo. E hoje nós vamos estar trabalhando o quê? Nós vamos estar trabalhando poderes da administração pública. E desde já eu quero ressaltar para vocês que esses poderes que nós vamos estar trabalhando aqui são poderes inerentes à própria atuação da administração pública. É o poder de hierarquia, é o poder de fiscalização, é o poder de cumprimento do processo administrativo. E não é o poder de império. Nós não vamos estar trabalhando aqui o poder de polícia, o poder de império do Estado, ok? Nós vamos estar trabalhando os poderes da administração pública. Então, desde já, nós já vamos entrando na nossa matéria, que é poderes da administração pública. Primeiramente, nós vamos estar trabalhando o poder hierárquico. O que é o poder hierárquico? O poder hierárquico, ele vem do escalonamento de órgãos e de funções dentro da administração pública. Por exemplo, nós temos os vários órgãos de fiscalização e o seu grau de conhecimento e de competência dentro da administração pública. Por isso, a hierarquia ela é tão importante dentro do poder executivo, porque ela vai dizer para a gente qual órgão é responsável por qual competência e qual finalidade dentro da administração pública. Ok, pessoal? Nós vamos estar trabalhando primeiramente aqui com o poder hierárquico. E o poder hierárquico, ele tem as suas subdivisões, das suas ações que devem ser instituídas através dele mesmo. Então nós já vamos dar início falando sobre o quê? Sobre a mais fácil delas, a mais fácil de lembrar, a função de quê? De dar ordens. Lembrando que o poder hierárquico, ele é o poder no qual os órgãos e funções são escalonados numa relação de subordinação. A palavra-chave nossa em hierarquia é subordinação. Portanto, nós temos dar ordens. O que seria dar ordens? Seria determinar aos subordinados os atos a serem praticados, como, por exemplo, determinar ao serventuário público que exerça um determinado ato administrativo. Então, dar ordens é simplesmente quando uma pessoa em uma função superior àquela função do serventuário público lhe diz o que ele deve fazer. É simples assim, pessoal. O que se desdobra posteriormente, depois de dar ordens, é o quê? O poder de fiscalização. Que é como ele ocorre? A fiscalizar o seu cumprimento. O cumprimento o quê? Das ordens dadas por um superior. Como ocorre essa fiscalização? A fiscalização ela ocorre através de vigiar permanentemente os atos dos subordinados para mantê-los nos padrões. O que é vigiar permanentemente? E por que permanentemente, pessoal? Ele está ligado àquela questão da presteza funcional, a questão da eficácia. Porque é o seguinte, além de dar ordens, o poder público ele tem por necessidade e por dever está fiscalizando a atuação dos seus funcionários. E como está acontecendo isso? Para o quê? Para que haja um consentimento dentro dos princípios do direito e como deve estar ocorrendo a atuação do serventuário público em sua função. Por isso, o fiscalizar permanentemente é de sobremaneira importante na administração pública. Eu coloquei como exemplo, para facilitar para vocês, a fiscalização da Receita Federal. No caso aqui, seria aquela fiscalização interna, a auditoria interna que ocorre dentro dos órgãos da administração pública. Isso é um dos exemplos da força de fiscalização do Estado. Posteriormente, nós temos as funções mais importantes dentro do poder hierárquico. A primeira delas seria a delegação de funções. O que é delegar funções? É conferir atribuições a outrem que competem originalmente ao delegante. Ou seja, eu estou passando uma função minha, eu estou delegando essa função a um ente subordinado a mim. Lembrando, a delegação ele vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Você nunca vai ver um órgão inferior delegando a um órgão superior uma função. Ela só acontece do superior para o inferior. E dentro também da delegação de funções, nós temos algumas minúcias que nós devemos trabalhar. Como, por exemplo, a delegação de funções, ela não pode ser negada pelo órgão inferior, já que ela emana de um órgão superior. Portanto, dentro da relação de subordinação, o órgão inferior ele não pode se negar ao cumprimento dessa função delegada. Posteriormente, nós também vamos entender que a delegação de funções, ela só ocorre somente se prevista em lei.
que é o que? O princípio da legalidade. A administração pública, ela tem de se pautar nessa legalidade, ela tem de se pautar no que está prescrito em lei, principalmente no caso da delegação de funções, quando um órgão vai estar repassando a outra essa função e ele não pode se negar. Portanto, se um órgão superior, por exemplo, mandasse que um órgão inferior fizesse uma delegação de funções qualquer sem estar pautada na lei, ela seria de forma ilegal e seria em si um ato nulo de pleno direito. Portanto, nós também temos que, ressaltei para vocês lembrarem sempre que não pode ser objeto de delegação as atribuições de caráter exclusivo do órgão ou de uma autoridade. Por exemplo, um órgão de fiscalização de trânsito que tem sua competência única e exclusiva de tal que fiscalizando o trânsito, ele não pode delegar para um órgão inferior, porque ele estaria fugindo do cumprimento das suas funções, ele estaria se esquivando do cumprimento de uma função delegada pela lei, coisa que não pode acontecer. Ok, pessoal? E lembre sempre, legalidade, legalidade. Todos os exemplos que nós vamos dar, a grande maioria deles vai estar sempre pautado na lei, inclusive quando acontecem os atos discricionários, que são os atos onde o poder público ele tem liberdade para poder escolhê-los. Até onde esses atos vão poder acontecer, eles vão estar descritos em lei. Correto? Passamos para a próxima função, que seria o quê? Avocar funções. O que era avocar? Avocar é chamar para si as funções originalmente atribuídas a um subordinado. Desta forma, ele só pode ser feito por um órgão superior quando houver motivos relevantes e somente de forma temporária. O que acontece a avocar? Você chama para si, um órgão superior chama para si a função de um órgão inferior. E é bem simples a gente entender isso quando, por exemplo, existem um órgão de fiscalização de trânsito e um órgão de fiscalização dos taxistas numa comarca. Esse órgão de trânsito ele pode chamar a si essa função, a função de fiscalização de, por exemplo, dos táxis da região. Desde que, lembrando, essa função do órgão inferior ela não pode ser exclusiva. Senão você estaria retirando toda a função atribuída em lei para este órgão. Relembrando, e é importante a gente saber que desta forma só pode ser feita por um órgão superior. E mesmo assim, quando houver motivos relevantes. O motivo relevante ele é de extremamente importância, porque o avocar ele não é a regra. A regra é cada órgão manter a sua própria competência. Então ela só vai acontecer em situações especiais, em situações relevantes. E principalmente porque essas situações relevantes elas vão estar elencadas em lei específica, que no caso seria, por exemplo, o artigo 15 da Lei 9.784 de 99. Correto, pessoal? E também é importante vocês entenderem que essa avocação ela acontece somente de forma temporária. Eu não chamo a minha competência para sempre. Como ele acontece em uma situação especial, numa situação relevante, ela acontece de forma até onde essa situação acaba. Acabando essa situação, ela é uma forma temporária, correto? Então ela só vai acontecer nesse lapso temporal. Geralmente ele costuma ser, inclusive, pré-estabelecido. Pessoal, posteriormente nós vamos ter o quê? Rever os atos dos inferiores. É quando o órgão superior pega um ato de um inferior para poder estar trabalhando em cima desse ato, para poder estar revendo ele, para poder saber se ele vai manter esse ato, se ele vai invalidá-lo, correto? Então, rever os atos dos inferiores é avaliação de atos através de seus elementos, com o fim de mantê-los ou invalidá-los. Quais são esses elementos? É a forma, é a motivação, é o conteúdo e a finalidade desse ato. Então, é imprescindível que a gente entenda que a revisão de atos ela é inerente às condições, aos elementos do ato administrativo, pessoal. A forma, o conteúdo, a finalidade, a motivação, todos aqueles requisitos que a gente nós já vimos nas aulas passadas. Beleza, pessoal? Posteriormente, nós vamos ter o quê? Lembrando, a invalidação não ocorre se o ato se tornar definitivo ou se ele não criar direito subjetivo frente a terceiro. O que é a invalidação através de ato definitivo, por ato não definitivo? Porque é o seguinte, lembra da segurança jurídica que nós falamos na nossa segunda aula de princípios? Está ligado justamente a isso. Se um ato ele se perpetuou no tempo e se formou como um ato correto, como um ato ilibado e como um ato pautado na lei, ele não pode ser invalidado, correto? E no segundo momento nós temos o ato de não criar direito subjetivo frente a terceiros, seria o ato de, por exemplo, não ter nenhuma influência jurídica em interesses de terceiros, em interesses privados que vão estar ligados a essa administração pública. Ou seja, se o ato que foi feito e que vai ser invalidado, ele não gerou consequências jurídicas frente a terceiros, então ele não tem necessidade então ele pode ser invalidado ou mantido. Correto, pessoal?
Então nós vamos estar falando da nossa última função do direito do poder hierárquico, que seria qual? Decidir conflitos de atribuições, dirimir conflitos de atribuições. O que seriam choques de competências? O que são choques de competências? São quando órgãos naquele escalonamento baseado em subordinação, quando órgãos da mesma faixa de escalonamento, são órgãos que não são subordinados entre si, eles lutam por uma competência que seria comum. Por exemplo, um órgão de fiscalização de trânsito, um órgão de fiscalização de estradas vicinais. Eles são órgãos com o mesmo patamar de competência. Vejam, o mesmo patamar de competência. E eles lutam, por exemplo, sobre a fiscalização de vans dentro das áreas vicinais do município. Essa competência ela pode ser oferida tanto por esse órgão de fiscalização do trânsito da cidade, como do órgão de fiscalização das estradas vicinais. Quem vai dirimir essa conflito de competências? Um órgão superior, um órgão hierarquicamente superior. Por isso que essa função faz parte do poder hierárquico. E aqui nós vamos ressaltar, como eu dito, que não existe hierarquia nas funções essenciais do poder judiciário e legislativo. Pessoal, não, o juiz ele pode... Pessoal, não, gente, não existe, entendeu? Não existe. Pauta aqui, ó, essenciais do poder judiciário e legislativo. Nas funções essenciais não existe. Então nós vamos trabalhar com o quê? O poder hierárquico ele vai ser inerente da administração pública, do poder executivo. Para a gente passar, a gente tem que pensar isso. Esquece o poder legislativo, esquece o poder judiciário. Foca no administrativo. O poder hierárquico é inerente ao poder administrativo, pessoal. Correto? E interessante também para a gente que, como eu disse, a hierarquia ela vai ser privativa da função executiva. Ela só vai acontecer no poder executivo. Correto, pessoal? Nós terminamos então a questão do poder hierárquico. E nós vamos estar trabalhando agora com o quê? Com o poder disciplinar. Como eu costumo dizer, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. Por quê? O poder disciplinar, como o próprio nome diz, é o poder de apuração e punição de faltas funcionais. É poder-dever. Como assim? Ele é um poder de apuração. Ele apura e ele automaticamente tem que disciplinar o funcionário que está em falta funcional. Correto? Por isso ele é um poder-dever, porque o superior que está aplicando o poder disciplinar, ele não pode se esquivar de aplicá-lo. Por exemplo, se o funcionário pelo que está sofrendo o processo administrativo, ele for amigo da pessoa que está movendo esse procedimento no órgão superior e ele não querer apená-lo, isso não pode acontecer, porque ele vai incumbir no crime do artigo 320 do Código Penal. É um dever-poder, é obrigação do órgão superior fazer o poder disciplinar valer-se através do procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo, chamado processo administrativo, nós vamos estar trabalhando numa aula específica, por causa das suas miúcias e das suas celeumas. Correto, pessoal? E aqui também eu quero ressaltar para vocês que o poder disciplinar, ele difere do poder punitivo estatal conhecido como justiça penal. Correto? O poder disciplinar, ele não está ligado ao poder penal, ao direito penal. Correto? Ele é o quê? Ele é dentro da administração pública através das faltas funcionais cometidas pelos funcionários, pelos serventuários da justiça. Lembrando que, se você foi condenado na instância administrativa, isso não exime você de estar sofrendo um processo penal. Beleza, pessoal? Isso é de suma importância vocês estarem entendendo aqui. E eu queria pautar com vocês também num determinado caso, no caso da discricionariedade versus a vinculação. O que é a discricionariedade? Como eu disse anteriormente, o ato discricionário é quando existe o livre-arbítrio do poder público para ver quando esse ato pode ser feito e como ele pode ser feito. Esse é o ato discricionário, diferentemente do ato vinculado. Por que vinculado? Ele está vinculado à lei. Ou seja, a legalidade, é o princípio da legalidade, é quando a lei afirma a necessidade daquele ato e quando ele deve ser feito e como ele deve ser feito. Inclusive, o próprio ato discricionário que está ao bel prazer do julgador, da autoridade competente, ele não está totalmente ao bel prazer, porque até ele mesmo vai ser, nos casos onde ele vai poder atuar, vai ser determinado em lei. Seria, então, uma mitigação do ato discricionário. Ok, pessoal? É de suma importância você estar entendendo como esses poderes acontecem, porque eles vão estar reverberando nos atos futuros da administração pública. Correto, pessoal? É de suma importância vocês estarem sabendo que isso acontece, como isso acontece e na forma com que acontece. Pessoal, vocês vão ter que estar trabalhando e estudando, lendo para tudo isso. E mantenha
a gente sempre em foco e nós vamos passar você no próximo concurso público. Meu nome é João Vitor Guimarães Suzar, este é o site euqueropassar.com.br e eu espero vocês na nossa próxima aula, pessoal. Até lá!